E aí, galera, então agora a gente vai fazer o exercício que eu falei na última aula, né? Que é mais da nossa área e dá pra gente entender bem como funcionam as funções de if, else if e else. Então a pergunta é: uma empresa de exportação de madeira possui uma política de desconto baseada na quantidade de madeira adquirida por um cliente. Escreva um código que solicite ao usuário a quantidade de madeira em metros cúbicos e calcule o valor do desconto de acordo com a seguinte tabela. Então, até 50 metros, sem desconto. De 51 a 100 desconto de 5%. De 101 a 200 metros cúbicos, desconto de 10%. E acima de 200 metros cúbicos, desconto de 15%. Então, aqui eu já incluí, né, um float com a variável quantidade de desconto, porque primeiro a gente precisa descobrir, informar, né, pedir para o usuário informar a quantidade de madeira adquirida, e então vai ser armazenada na variável quantidade, e a gente precisa de uma outra variável chamada desconto, que é a que vai calcular o desconto, né? Então aqui eu já pedi para o usuário me informar, e agora a gente vai fazer o if, né? Então if, e aqui dentro do parênteses a condição vai ser, então, se a quantidade ela for menor ou igual a 50, então como está aqui, ó, até 50 metros cúbicos, então é sem desconto. Então ele vai imprimir aqui na tela um printf de sem desconto. Como a gente tem mais de duas condições, então a gente tem que usar o else if. Então aqui o próximo vai ser, peraí, esqueci dois pontos, ponto e vírgula aqui, aí. A gente vai usar o else if, né, e a segunda condição é de 51 a 100 metros cúbicos, desconto de 5%. Aqui vocês podem fazer de duas maneiras. Podem fazer que nem eu vou fazer, que vai ser assim, quantidade menor ou igual a 100, né, porque é de 51 a 100 metros, né? Então, se ele for menor ou igual a 50 metros, vai entrar nessa condição. Se ele já for 50 ponto alguma coisa ou 51, ele já entra aqui nessa condição que é menor ou igual a 100. Ou vocês podem fazer dessa forma aqui, ou pode fazer dessa forma aqui, no caso, maior que 50 e menor ou igual a 100. Né? Opa, aqui, vou colocar a quantidade, quantidade. Pode fazer dessas duas maneiras. Eu vou fazer dessa primeira maneira porque deixa o código mais pequeno e dá uma otimizada. Então aqui, agora, como ele vai ganhar desconto de 5% nessa medida, então a gente tem que fazer aqui a fórmula. Então no caso seria, eu vou armazenar na variável desconto, né? E 5% é a mesma coisa que 0.05, né? Então 0.05 vezes a quantidade, né, de madeira em metros cúbicos que ele colocou aqui, que ele informou pra gente, né? Então ele vai pegar essa quantidade e vai multiplicar por 0.05, que vai ser os 5%, né? E o printf aqui vai ser, pode ser, vocês colocam o que vocês quiserem, mas eu vou colocar aqui seu desconto é de, aqui vocês colocam porcentagem. Eu vou colocar .2f para ter duas casas decimais após a vírgula e aqui quantidade, né? Quer dizer, desconto. Quero que ele imprima o desconto. Aí. Agora a gente vai fazer outro else if, né? Porque é outra condição, né? E ele tem que entrar no meio dessas aqui, né? Então não pode ser o else. Então, else if. E aqui a quantidade agora vai ser menor ou igual a 200 metros, né? De 101 a 200 metros. Então, else if quantidade menor ou igual a 200. E aqui colchetes, não pode esquecer. E o desconto agora, né? É bom indentar aqui, né? Deixar assim bonitinho. Aí. Agora o desconto vai ser de 10%, né? Então, 10% é a mesma coisa que 0.1 ou 0.10, né? Vezes a quantidade que ele informou. Eu vou só copiar e colar aqui para ser mais rápido. Aí aqui, ó, ele vai ter que imprimir a mesma coisa, então só copiar e colar. E por fim, né, agora sim vai ser o else, né, acima de 200 metros cúbicos é de 15%. Então, o else, vocês têm que lembrar que não entra não pode colocar condições no else, né? Opa! Não pode colocar condições no else aqui, é só o else sozinho, então tem que ser a última condição que você queira colocar. Então aqui o desconto vai ser de 15%, então é 0.15
vezes quantidade, igual a gente fez no outro. A gente só mudou mesmo o desconto, mesmo a porcentagem do desconto. E aqui dá o Ctrl V e agora é só imprimir. Vamos ver se eu esqueci de alguma coisa. Então vamos lá, digite a quantidade de madeira em metros cúbicos. Vamos fazer primeiro a primeira condição, que é menor ou igual a 50, então vamos colocar 31. Então não tem desconto. Vamos colocar agora 50 certinho. Opa, 500 não. Calma. 50. Aí. Sem desconto. Agora vamos colocar 51, que já entra na outra condição, né? Que é a de 5%. Então, a 2,55, né? Que é a de 5%. Colocar na segunda condição, que é acima de 100. Colocar aqui 145. 14,50, né? Que é de 10%. E acima, né, de 200, né, que é a última, colocar, sei lá, 500. Agora, não, colocar 450. Aí 67,50, que é 15%. Então, era isso. Acho que com esse exemplo já dá para vocês entenderem bem como funciona o if, o else if e o else. E é isso.